Bem, chegamos ao último tópico da nossa aula, onde nós começaremos a ver a diversidade do terceiro e último subfilo de Ascomycota, chamado Pesizomicotina. Então, nós começaremos pela classe Eurotiomicetes, que possuem diversas espécies patogênicas de humanos, que nós veremos brevemente alguns exemplos. O subfilo Pesizomicotina é o que apresenta a maior riqueza em Ascomycota, compreendendo cerca de 90% das espécies do filo, distribuídas em 13 classes e 67 ordens. Essas 13 classes que vocês podem observar aqui nessa filogenia e que nós veremos, começaremos vendo na aula de hoje e continuaremos vendo nas próximas 3 aulas. Então, as espécies de Pesizomicotina, elas podem ser sapróbias, em madeira e em outros tecidos de plantas, elas podem ser coprófilas, podem ser parasitas de plantas e animais e em simbiose, formando líquens e micorrizas do tipo ectomicorrizas e também micorrizas ericoides, como nós já vimos anteriormente. A maioria das espécies é filamentosa, mas algumas podem apresentar um crescimento dimórfico, também como leveduras. Então, com exceção de Neolecta, que, como eu mostrei anteriormente, pertence ao subfilo Tafilamicotina, o subfilo Pesizomicotina inclui todos os Ascomycota, formadores de esporocarpo. Mas os ciclos de vida de algumas espécies são conhecidos apenas pela fase anamorfa, ou seja, apenas o ciclo assexual. Bem, e focando na classe Eurotiomicetes, essa classe ela apresenta 9 ordens. Elas apresentam patógenos de animais, em sua maioria mamíferos, mas também patógenos de plantas e humanos. Também espécies sapróbias, ectomicorrizas, parasitas de líquens e também em simbiose com líquens e formigas, como a gente pode observar aqui nessa imagem acima. Há também algumas espécies aquáticas e marinhas, de mar profundo, que ocorrem em fontes hidrotermais. Só retornando aqui essa simbiose das formigas, vocês podem observar essas formigas com as suas larvas. Na realidade, elas estão cultivando um micélio, que é esse micélio de coloração preta aqui, que ele é cultivado e vai fornecer, então, os nutrientes para as formigas. E são grandes causadoras, as espécies de Eurotiomicetes, causadoras de contaminação em comida, principalmente os gêneros Penicillium e Aspergillus, além de também produzirem um amplo leque de metabólitos secundários tóxicos, como as aflatoxinas. Essas espécies, elas também dessa classe, são utilizadas na fabricação de alimentos, como queijos, através de espécies do gênero Penicillium, e de shoyu e saquê, através do uso de espécies do gênero Aspergillus. As espécies dessa classe, elas apresentam cleistotécios sem aberturas. Nós podemos até visualizar um exemplo aqui de um ascocarpo do tipo cleistotécio, do gênero Elaphomyces, que é uma ectomicorriza. E as espécies produzem ascos esféricos, como a gente pode observar aqui nessa imagem à direita, e a parede desses ascos é fina e acaba se liquefazendo, liberando então os ascósporos que vão ficar livres dentro do ascocarpo. E possui então gametângios indiferenciados. Bem, entrando então no assunto de fungos patogênicos, já que a grande maioria das espécies da classe Eurotiomicetes são as principais causadoras de doenças em humanos, como vocês podem observar aqui nessa tabela à esquerda, onde estão listadas as doenças e a localização da infecção, e aí eu coloquei a informação aqui a qual classe elas pertencem, então vocês podem perceber que a maioria das doenças são causadas por espécies da classe Eurotiomicetes, com algumas exceções aqui de tafilinomicotina, da Pneumocystis ovescis, que eu já citei anteriormente, também um exemplo de Basidiomycota, um exemplo de
Saccharomycotina, que é a Candida albicans, que eu também já citei, e um exemplo de Sordaria micetes. Então, felizmente, a maioria dos fungos ela é inofensiva para os seres humanos e apenas cerca de 50 espécies provocam doenças. Aqui nessa tabela eu mostro algumas para vocês. E essas doenças elas têm uma baixa incidência global de infecções fúngicas sérias em indivíduos saudáveis. Apesar de que existem certas infecções superficiais que são muito comuns. Entretanto, em indivíduos que apresentam o seu sistema imune comprometido, as infecções fúngicas elas podem se tornar sistêmicas, alcançando os mais profundos tecidos internos e causando sérios problemas de saúde e risco de vida. Os fungos causam doenças por meio de 3 mecanismos principais, que são as respostas imunes inapropriadas, a produção de toxinas e as micoses. Então, alguns fungos desencadeiam respostas imunes que resultam em reações alérgicas, que a gente chama de hipersensibilidade, após a exposição a antígenos fúngicos específicos. Por exemplo, aspergillus, que é uma espécie comumente encontrada na natureza como um bolor de folhas, ela produz alérgenos potentes e que com frequência provoca asma e outras reações de hipersensibilidade em indivíduos suscetíveis. A penicilina também pode causar alergias e eu sou um exemplo de pessoa alérgica, sendo que, inclusive, eu coloquei uma notificação na minha carteira de motorista, pois se eu sofrer um acidente e injetarem penicilina, eu posso ter uma grave reação alérgica. As doenças fúngicas elas também podem decorrer da produção e ação de micotoxinas. É um grupo grande e diverso de toxinas fúngicas. Os exemplos mais conhecidos de micotoxinas são as aflatoxinas, que, como eu mencionei, já são produzidas, ou melhor, vou mencionar, são produzidas pela espécie Aspergillus flavus, sendo então altamente tóxicas. Além disso, carcinogênicas, podendo causar câncer, induzindo a formação de tumores. E com alta frequência em alguns animais, especialmente aves alimentadas com grãos contaminados. Então, embora essas aflatoxinas sejam conhecidas por causar dano hepático em seres humanos, incluindo cirrose e câncer, adultos eles não são seriamente afetados pela exposição leve às aflatoxinas. No entanto, a exposição crônica em crianças pode causar sérias doenças hepáticas e outros problemas de saúde. E o terceiro mecanismo fúngico de geração de doença ele ocorre por meio da infecção do hospedeiro propriamente dita. Então, o crescimento de um fungo sobre ou no interior do corpo, sendo então denominado de micoses. E as micoses elas são subdivididas em 3 categorias. As micoses superficiais, que ocorrem na pele, cabelo ou unhas, infectando apenas as camadas superficiais. Elas são muito comuns e a maioria das pessoas ela apresenta uma micose superficial em algum momento de sua vida. E são infecções incômodas e frequentemente recorrentes, mas não constituem um problema sério de saúde. Nós temos ainda as micoses subcutâneas, que são infecções de camadas mais profundas da pele e causadas por espécies diferentes daquelas que causam as infecções superficiais. E nós temos as micoses sistêmicas, que são menos comuns e afetam primariamente idosos e pessoas imunossuprimidas. Portanto, elas são causadas por patógenos oportunistas. Então, a infecção ela ocorre por meio da inalação de esporos que estão no ar, que vão então germinar e crescer nos pulmões e de lá migrar para todo o corpo, ocorrendo então em órgãos internos do corpo. Bem, os patógenos que causam micoses superficiais, eles coletivamente são chamados de dermatófitos, sendo os mais comuns o pé de atleta e a tínia, causadas por espécies do gênero Trichophyton, causando então descamação e coceira na pele. Elas são
facilmente transmitidas por células ou esporos presentes, por exemplo, em pisos de banheiro, ginásios, vestiários contaminados, além de artigos contaminados que são compartilhados, como, por exemplo, toalhas ou roupa de cama, e até mesmo podendo, através do contato pessoal. Já as micoses subcutâneas, elas ocorrem em camadas mais profundas da pele. Os dois exemplos mais comuns são a cromoblastomicose e a esporotricose. Ambas as doenças ocorrem através da entrada de esporos através de cortes ou abrasões na pele. Esporos esses que são oriundos de contato geralmente contínuo com o solo e acaba então acometendo muitos agricultores e mineradores. E eles causam então lesões crostosas semelhantes a verrugas, principalmente nas mãos e pernas. Micoses superficiais e subcutâneas são, em sua maioria, fáceis de tratar, com fármacos tópicos, incluindo o tolnaftato, que é aplicado topicamente, vários fármacos azólicos, que são aplicados na forma tópica oral, e a griseofulvina, que é um fármaco relativamente atóxico, que pode ser administrado oralmente, mas que passa por meio da circulação sanguínea para a pele, onde vai, então, inibir o crescimento fúngico. As micoses sistêmicas, elas são causadas por fungos que normalmente vivem no solo, e a infecção ela vai ocorrer por meio da inalação de esporos do ar, que germinam e crescem nos pulmões e vão de lá migrar para todo o corpo. As micoses sistêmicas mais comuns são a histoplasmose, a coccidiomicose e a blastomicose. A histoplasmose, causada pela espécie Histoplasma capsulatum, ela ocorre pela inalação de esporos em solos ácidos e ricos em compostos nitrogenados, particularmente solos com o guano de aves e morcegos, ou em locais onde as aves se empoleiram. Então, é uma doença que ela tem distribuição mundial e afeta os pulmões e mucosas, também a pele, como a gente pode ver nessa imagem, além de glândulas adrenais. Mas a boa notícia é que essa doença ela não é contagiosa e ela é raramente transmitida entre humanos. Nós temos também a blastomicose, que ela afeta principalmente agricultores que têm contato direto com o solo, de onde eles inalam então os esporos, e pode afetar a pele, como vocês veem na imagem, mas também baço, fígado e pulmões. Então ela ocorre mais comumente em cães e gatos do que em humanos. Nós temos também a criptococose, causada pela levedura dimórfica Cryptococcus neoformans, que geralmente afeta pessoas com um sistema imunológico debilitado e é o principal e mais fatal micose encontrada em pacientes com HIV, sendo que ela era rara antes da epidemia de AIDS. Então ela normalmente afeta os pulmões e se dissemina para o cérebro e tecidos que envolvem o cérebro e a medula espinhal, que são as meninges, então resultando, portanto, numa meningite. O fungo ele ocorre no solo e nas árvores, sendo encontrado nas fezes de aves, principalmente de pombos. Por isso, então, que a gente tem que ter um cuidado, né, na limpeza de locais com essas aves, principalmente na limpeza de ar-condicionados, que podem acabar trazendo esses esporos para ambientes fechados. E nós temos também a levedura dimórfica, que é a Candida albicans, que está frequentemente presente como um componente, né, da nossa microbiota normal humana, mas esse fungo ele pode causar uma variedade de doenças, incluindo infecções vaginais brandas, infecções orais mais graves, como a candidíase oral, que nós podemos observar nessa imagem, e também infecções sistêmicas em praticamente qualquer órgão, no caso de pacientes com AIDS. Já o tratamento das micoses sistêmicas, em geral, elas são bem mais difíceis, pois, por exemplo, um dos agentes antifúngicos mais efetivos, a anfotericina B, que é então amplamente utilizada para tratar infecções fúngicas sistêmicas, ela pode também acabar afetando funções renais, além de também outros efeitos colaterais indesejados. Bem, ao falar da classe Eurotomycetes, a gente não pode deixar de pensar em duas espécies extremamente importantes. A primeira delas são as espécies do gênero Aspergillus,
que é um gênero com mais de 250 espécies. Como vocês podem observar aqui nas imagens, possui um conidioforo ereto e não ramificado, né, com formação dessa vesícula globular no ápice. Aspergillus niger é a fonte de 99% da produção mundial de ácido cítrico, que dá então sabor e também preserva alimentos. Aspergillus oryzae e Aspergillus soja são utilizados há mais de 4.000 anos, ambos na fabricação então respectivamente de shoyu e saquê. São também contaminantes de vários grãos, como por exemplo amendoim, podendo então produzir micotoxinas do tipo aflatoxina, que, como eu já expliquei, são carcinogênicas e cumulativas, podendo ser mortais, e volta e meia até causando grandes episódios de intoxicação, como ocorreu em 2005 nos Estados Unidos em animais de estimação que consumiram comida de cachorro contaminada. E também causam a doença chamada aspergilose, né, que é o nome geral dado às doenças causadas pelo gênero, que podem causar sinusite e afetam principalmente os pulmões. E nós temos também o gênero Penicillium, né? É um gênero que apresenta um conidióforo ramificado, né, com ramos paralelos. Nós temos as fiálides, e nas pontas da fiálides, então, elas portam uma série de conídeos. Esse gênero ele é composto por cerca de 300 espécies e apresentam, eu diria, como o fato mais importante a produção da penicilina pela espécie Penicillium chrysogenum, né, que revolucionou o tratamento de infecções bacterianas. As espécies do gênero Penicillium também causam um grande problema em estoque de grãos, produzindo então também micotoxinas do tipo aflatoxinas, e são utilizadas para a produção de queijos, como, por exemplo, o queijo Roquefort e o queijo Gorgonzola, né? O queijo Roquefort, então, produzido com a espécie Penicillium roquefort, né? Utilizando como substrato leite de ovelha, e o Gorgonzola pela espécie Penicillium glaucum, utilizando como substrato leite de vaca. Então, eles são inoculados no queijo e levam em torno de 3 a 4 meses para maturarem. Aqui eu trouxe um vídeo para mostrar para vocês, no caso, para vocês assistirem depois, um vídeo de como é fabricado, como é feito o queijo Gorgonzola. Então assistam e entendam um pouco mais sobre esse queijo, que é um queijo que eu particularmente gosto bastante. E também trouxe aqui então um vídeo sobre a história da penicilina, que é uma história extremamente interessante e importante, então, que a gente vai ver agora. I'm Nigel, and this is St Mary's Hospital in London. Humanity has always fought against disease and infection. But it wasn't until the 19th century that people began to understand the role bacteria and other germs had to play. This led to rapid improvements in hygiene, and for the first time, people could prevent infection. But it wasn't until 1928 that Alexander Fleming found a way to treat infection when he discovered penicillin here at St Mary's Hospital. Alexander Fleming was a Scottish doctor and scientist. He was born in 1881 and began research here in 1906. Fleming was a brilliant researcher, but he was notoriously untidy. After a month's holiday, he returned to find a mold growing on a bacteria sample he had discarded. As he was throwing it away, he noticed the mold was actually killing the bacteria. When he investigated further, he found the type of mold was Penicillium.
Fleming named the substance it released penicillin. Fleming realized that penicillin could treat infection, but he couldn't produce enough of the antibiotic agent to be truly effective. It looked like the end of the road for penicillin until two Oxford scientists took up the challenge. Howard Florey was an Australian pharmacologist and pathologist working at Oxford University. He led a team researching antibacterial agents produced by microorganisms. Ernst Boris Chain had fled Nazi Germany to work as a scientist in England. He was one of Florey's most talented colleagues and was studying naturally occurring chemicals that could kill bacteria. Together, they started looking into Fleming's discovery and decided they had better reinvestigate some of his findings. Based here at Lincoln College, an entire team of Oxford-based scientists were soon working on penicillin. And by late 1940, they had invented a way to mass-produce the drug. They had also trialled the drug here at Oxford's Radcliffe Infirmary. By this time, another war, World War II, had started. Suddenly, there was a great need for a drug which could fight infection, and the American War Production Board were willing to spend big money. By 1945, they were able to produce enough penicillin to treat the entire Allied forces. That same year, Fleming, Florey, and Chain won the Nobel Prize in Medicine, and penicillin was being hailed as a wonder drug. Penicillin was the first antibiotic, a range of drugs used to treat and prevent infections. There are now more than 100 antibiotics, which can treat all kinds of illnesses, from mild conditions like acne to serious infections like meningitis. For over 70 years, they have saved countless lives, but scientists warn we are now facing a new threat: antibiotic resistance. Bacteria are living organisms, and like any living thing, they adapt to survive. Many strains of bacteria have evolved to fight off antibiotics, and this means some infections are now resistant to treatment. Although some of this resistance is naturally occurring, much of it is our own fault. Antibiotics have become far too widely used, meaning that many strains of bacteria have been overexposed to these drugs and, as a consequence, have developed resistance. There are several reasons for this, but one of the most damaging is overprescription. Some doctors have used antibiotics as a cure-all treatment, prescribing them for minor illnesses. As a result, many patients now demand them, regardless of what they're suffering from or how effective the drugs will be. In some countries, antibiotics are even available over the counter, so there are almost no restrictions on how they're supplied. This overuse of antibiotics has fueled the rapid growth of resistance, and if it continues, it will have disastrous consequences. Suddenly, illnesses we regard as minor could be deadly. And most major surgery, such as heart operations or cancer treatment, will be impossible to carry out because the risk of untreatable infection will be too high. But if we can control our use of antibiotics, we can limit the spread of resistance. I understand you've got some family in the waiting room. Global legislation is required to restrict the oversupply of antibiotics, and we all, doctors and patients, need to make sure we use the drugs sparingly and responsibly. But while we can certainly slow down the development of antibiotic resistance, we will never stop it entirely. That is why scientists are urgently trying to discover new forms of antibiotic that bacteria may not yet be resistant to.
The issue is now so serious that if this can be achieved, it will be the most important antibacterial breakthrough since Fleming's discovery of penicillin. Bem, chegamos ao fim de nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, onde a gente pôde ver essa imensa diversidade do filo Ascomycota. Obrigado pela atenção de todos.